A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal enviou nesta sexta-feira para a Justiça Federal do Distrito Federal 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o ex-presidente segue nos Estados Unidos e tem um evento marcado para este sábado. O repórter João Vitor Arrocha agora tem as informações. O total são 7 as ações enviadas pela ministra do STF, Carmen Lúcia, para a primeira instância envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Dessas 7, 5 são por ataques de Bolsonaro à Suprema Corte e também a ministros do Supremo Tribunal Federal, envoltos naquele dia 7 de setembro de 2021, quando, por exemplo, o Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes precisava se enquadrar, disse que ele, como presidente da República, não iria mais cumprir as ordens de Alexandre de Moraes e até xingou o ministro do STF. O outro caso envolve um suposto caso de racismo, quando o Bolsonaro comparou o peso de um homem negro a arrobas, que é uma unidade de medida para pesar bois e era utilizada na época da escravidão para pesar a população negra. E a sétima ação envolve um suposto crime de responsabilidade e prevaricação, quando o Bolsonaro participou na Flórida, nos Estados Unidos, em junho do ano passado, de uma motociata ao lado do blogueiro Alan dos Santos, que é considerado um foragido aqui da Justiça brasileira. Segundo a ministra Carmen Lúcia, Bolsonaro não é mais presidente da República, não tem um cargo eletivo no Legislativo Federal, então não tem direito ao foro privilegiado. Traçando um paralelo, é como na época que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente, foi julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, que naquele momento era um juiz de primeira instância no âmbito da Lava Jato. Então, traçando esse paralelo, é mais ou menos parecido com o caso de Lula na época da Lava Jato. Ainda falando de Bolsonaro, o ex-presidente da República participa neste sábado de uma palestra numa igreja na cidade de Boca Raton, na Flórida, a igreja chamada Church of All Nations, que numa tradução livre para o português quer dizer Igreja de Todas as Nações, ligada à Assembleia de Deus, de conservadores evangélicos. Não se sabe exatamente qual será a palestra de Bolsonaro, qual será o assunto desta palestra, mas segundo o grupo que está organizando este evento, todos os ingressos já foram vendidos. O grupo que organiza esse encontro com o Bolsonaro é o Yes Brazil USA, que é um grupo de conservadores de direita, segundo a sua autoproclamação nas redes sociais. Bolsonaro vem, ao longo das últimas semanas, realizando diversos encontros, entrevistas e também palestras com seus apoiadores nos Estados Unidos, onde ele está morando desde o final de dezembro do ano passado. Muito bem, agora quero ouvir o Roberto Mota. Mota, ao longo ainda na gestão, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de alguns processos. O presidente Bolsonaro tem vários no entendimento da PGR. Os temas não foram analisados, foram questionados, alguns, inclusive, foram extintos, outros não. Perdeu o foro privilegiado, a gente já imaginava o que iria acontecer. A partir de agora, você acredita que, de fato, há uma estratégia aí para que o presidente seja condenado e se torne inelegível para as próximas eleições? Aqueles processos que não andaram na instância superior agora vão cair para a primeira instância e deverá haver, então, uma análise e uma condenação do presidente, Mota? Marcelo, eu acho que a gente precisa separar esse assunto em duas partes. Tem a parte jurídica, né? A parte jurídica é cada vez mais difícil de analisar, porque nesse terreno tem acontecido muita inovação nos últimos anos no Brasil. A lei foi interpretada de formas inovadoras, coisas que se ensina nos cursos de direito que não podem acontecer, aconteceram. Algumas dessas coisas geraram protestos, outras foram aceitas mais ou menos naturalmente. Então, é praticamente impossível comentar sobre esses aspectos jurídicos. Se os grandes juristas já têm dificuldade de entender, imagine eu. Agora, a gente pode comentar do aspecto político. E aí eu acho justo dizer que nenhum político brasileiro na história recente talvez tenha sido alvo de tanta perseguição quanto o presidente Jair Bolsonaro, né? Essa perseguição, essa tentativa de tirá-lo da cena política, na minha opinião, não tem nada a ver com as suas ideias ou as suas decisões, né?
A gente pode aprovar ou não aprovar, concordar ou não concordar, isso faz parte da democracia. Nós temos no país, na cena política, vários políticos que têm opiniões fortes e com as quais muita gente discorda, talvez a maioria da população discorda. Nem por isso esses políticos são alvos de dezenas de processos ou estão todo dia na mídia com o nome envolvido em notícias negativas. É o que a gente vê, por exemplo, desde que esse novo governo entrou no ar, praticamente todo dia, várias vezes ao dia, algum membro do governo acha uma forma de mencionar o nome do presidente Bolsonaro, sempre num contexto negativo. Então, eu acho justo a gente dizer, sim, que há um desejo de algumas pessoas, de algumas instituições, de retirar o presidente Bolsonaro da cena política e talvez esse seja o caminho que eles estejam buscando, uma avalanche de ações judiciais na expectativa de que uma delas resulte na saída do presidente da cena política. Eu sempre digo que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, não é nenhum julgamento de valor, é uma constatação da realidade. Ele é um fenômeno político, ele é um fenômeno eleitoral. E eu acho que quem tem essa expectativa de que vai conseguir retirá-lo da cena política com algum artifício jurídico, alguma manobra, ignora as dezenas de milhões de pessoas em todo o Brasil, que ainda veem no presidente Jair Bolsonaro um líder representativo de uma corrente de opinião na política brasileira.